Glória a Deus. Abra aí a palavra do Senhor em Efésios. Nós estamos continuando a nossa série sobre o Espírito Santo. Eu particularmente, é um dos temas que mais me provoca, que mais eu amo estudar, amo aprender. É em Efésios 1, 13 e 14. Como já foi falado, sempre anunciado essa introdução, nós falamos sobre o selo, sobre a marca do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 e 14. Amém? Todos acharam? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nesse momento, feche seus olhos. Espírito Santo, Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui a verdade, Pai. Aqui liberta, aqui cura, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor abençoe cada um aqui de uma forma especial, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós podemos aprender, Pai, e ser tocado pela Tua palavra, e ser transformado pela Tua palavra, Pai, no poder do Espírito Santo, Pai. Eu quero compartilhar essa mensagem que o Senhor tanto provocou no meu coração, Pai. Senhor, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Então nós vamos falar aqui sobre essa carta de Efésios. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E é muito interessante a história de Efésios. Efésios era uma cidade muito famosa, muito importante para aquela época. Ali foi o apóstolo Paulo, ele faz uma viagem para essa cidade. Essa cidade era muito famosa pela idolatria, era muito famosa por a deusa Atena, que ali onde era pregado cultos a ela, onde era vendido muitas coisas ali, itens que eram para adorar ela. Apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade e ele começa a fazer um avivamento sobre aquele lugar. E ele passa ali aproximadamente 3 anos pregando o evangelho. E ali houve um grande avivamento, onde as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo, onde as pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito Santo, a ponto delas pegarem todos os itens que eles tinham de outros deuses, todos os símbolos de adoração, e começaram a queimar em praça pública. E o apóstolo Paulo prega ali e continua, e acontece esse grande avivamento. Mas o apóstolo Paulo, como um apóstolo, ele vai viajando para os lugares, e ele sai ali e vai, aproximadamente ali, essa carta é escrita em 55 depois de Cristo. Então ele vai viajando e de repente ele é preso, e ali ele escreve essa carta. E essa carta é muito importante porque ele vai trazendo uma lembrança sobre o avivamento sobre aquele lugar. E não só uma lembrança, uma continuidade sobre o avivamento daquele lugar. Porque nós sempre pensamos, Val, que o avivamento ele é apenas uma passagem, ou que a presença de Deus, ou que ser cheio do Espírito Santo é apenas um momento, é apenas um arrepio num culto. Mas o apóstolo Paulo ele vai doutrinar e ensinar sobre a continuidade, sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele vai continuar sobre a manifestação do Espírito Santo. E ali ele coloca algo muito importante, que é sobre o selo, que nós somos selados. O pastor Pablo falou um bom tempo explicando sobre isso, sobre a importância desse selo. Que naquela época, os reis, eles tinham o anel do selo. Então, quando ele pegava uma carta, ele selava aquilo com a tinta, e aquilo colocava que podia ser inviolável. Só o remetente podia abrir. Aquilo estava marcando que você pertence, essa carta pertence ao rei. Então, quando nós lemos isso, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus diz que nós somos selados, é que nós somos propriedades do Senhor. Nós somos propriedades do Espírito Santo. E nós somos marcados por Ele. E aquilo quer dizer o quê? Que o Senhor projetou, Ele escreveu a nossa vida. Salmos vai dizer que Ele escreveu a nossa vida, que o Senhor preparou, Ele marcou, o Espírito Santo selou a nossa vida. Apenas pelo Espírito Santo que nós temos a certeza da salvação. A salvação nós não vemos por algo, o interior, eu acho que eu sou salvo, porque eu fiz isso eu sou salvo.
porque eu fiz aquilo, porque eu me acho um cara bom, eu sou salvo. Efésios vai dizer que não por obras sois salvos pela graça mediante a fé. É pela graça que nós somos salvos. E qual que é a garantia da salvação? O Espírito Santo. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo. E por isso, esse tema, por isso essa temática que tem que ser falado e aprendido todos os dias na nossa vida. Por isso que o Senhor provocou o coração para nós ministrarmos essa série. Chegou um tempo da gente entender a importância do Espírito Santo. Chegou um tempo da gente entender o que é a ação do Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós estamos aqui adorando ao Senhor, mas nós não somos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes estamos aqui, sabemos cantar os louvores, entregamos o nosso dízimo, mas nós não somos cheios do Espírito Santo. E por isso nós precisamos entender. E eu quero trabalhar nessa noite sobre o poder do Espírito Santo. Quando a gente vai para o grego, esse poder significa dunamis. Muitos conhecem o ministério do Tel Hayash, que é um movimento conhecido como dunamis. E daí ele vem sobre o poder do Espírito Santo. Pastor, o que é o poder do Espírito Santo? Porque quando nós associamos ao nosso poder, é um Hadouken, é um Kamehameha. Poder é isso, poder é o poder voar. Mas o que é poder do Espírito Santo? É eu dar um assim e o cara cai? É eu colocar a mão e o cara cair? Pastor, o que é o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo é a manifestação dele em nós. Então não está apenas associado, se eu colocar a mão, essa pessoa cair, ser cheia do Espírito Santo. Aí eu tenho poder, não. Mas está em sua vida cotidiana. É você derramar o Senhor, derramar o céu nessa terra. É manifestar o céu dessa terra. Isso é o poder do Espírito Santo. Eu quero que vocês abram aí, continuem com a Bíblia aberta em Efésios. Nós vamos ler agora o capítulo 5, versículo 15. Efésios 5. Eu acredito que no seu deve estar esse tema também, que é sobre ser cheio do Espírito Santo. Todos acharam? Tenham cuidado com a maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se você puder, grife isso, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Com o Espírito Santo falando com os salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto, ele vai falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele começa esse texto dando conselhos. Não sejam insensatos. Seja sábio. Qual que é a diferença do insensato? O insensato, ele vive a vida dele sendo guiado pelas suas próprias vontades. O insensato, ele não procura. Quando a gente vai ver lá Salomão, ele vai dando vários conselhos e ele vai falando sobre o insensato e o sábio. Fala: insensato, busque conselhos. Insensatos, não caminhe na sua vontade, não caminhe na sua própria percepção, busque ao Senhor. A sabedoria começa no temor do Senhor. Então, quando nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando: não sejam insensatos, não vivam a sua vida. Porque o maior erro da nossa vida é viver sobre as nossas vontades. A moral só existe no Senhor. A moral só existe em Cristo. Se não existisse Cristo, se não existisse Jesus, não existia moral.
Não teria senso, porque imagina um mundo que cada um caminhe nas suas próprias vontades pecaminosas. Imagina cada um caminha na sua própria vontade sexual. Olha, se eu estou no metrô e eu tenho vontade de agarrar essa mulher, eu vou agarrar no ônibus. Se eu tenho vontade de agarrar essa mulher na academia, eu vou agarrar, porque eu estou caminhando segundo a minha vontade, é o que eu sinto. Imagina um mundo perverso que seria. Olha, se eu acho que eu devo fazer isso, eu vou fazer, porque eu acho. E triste, porque nós estamos caminhando para esse mundo. As pessoas querem ser o que elas sentem e não o que é a verdade. As pessoas querem colocar o gênero que quer ser, e não o que a verdade diz, não o que a palavra diz. Então hoje eu me sinto homem, eu sou homem. Amanhã eu me sinto menina, eu sou menina. Amanhã eu me sinto ele, eu sou isso. E nós caminhamos para um mundo perverso, aonde é governado pelos seus sentimentos, aonde você é governado. Claro que eu estou usando um extremo, não é muitas vezes da nossa realidade do âmbito igreja. Mas nós podemos apertar mais um pouco. E quando você é governado pelas suas vontades, a sua vontade de falar assim, cara, eu explodo, eu sou assim mesmo, Val. Cara, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Eu sou grosso com as pessoas. Mas eu cresci assim, eu fui ensinado assim. Eu aprendi uma coisa muito importante. Um dia o pastor, ele foi numa cafeteria, ele estava indo para um podcast. E aí, ele precisava de um café rápido, porque ele estava atrasado. E ele foi falando com a moça, ela falou, moça, eu preciso de um café, cara, me ajuda aí, arruma esse café rápido para mim e tal. Ela falou assim, tem uma pessoa na sua frente, depois te atende. Ele falou, cara, você não está entendendo, eu estou atrasado. Se eu não conseguir pegar esse café, ela falou assim, eu vou atender a primeira pessoa ali, é rapidinho. Ele ficou bravo, foi ríspido com a mulher e foi embora para esse podcast. Na hora que ele estava chegando no podcast, o Senhor falou com ele, aquele que é cheio do Espírito Santo, onde ele passa, nunca tem marcas do inferno. Todo mundo que é cheio do Espírito Santo, quando ele passa num lugar, ele não pode deixar marcas do inferno. O que é? E aí naquilo ele foi fazer um podcast, e ele fez aquilo, e na hora, ele saiu daquele lugar, e ele foi procurar a mulher, e ele foi pedindo perdão para ela. E ela, acostumada talvez, por um homem ser ríspido e tal, ela falou, não, fique em paz, está tranquilo, está tudo bem. Ele, não, você precisa me perdoar. O que eu fiz foi errado, e ele começou a compartilhar do que o Senhor fez com ele, o que o Senhor falou com ele naquele momento, e ela começou a chorar, foi tocada pelo Senhor. Por que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Nós não podemos passar e ser estúpido. Nós não podemos passar e achar, porque é o nosso direito, nós devemos ser assim. Nós devemos falar dessa forma, porque eu cresci assim, porque eu não levo desaforo para casa, porque essa pessoa falou isso e eu vou falar isso. Muitas vezes nós ouvimos isso. Pastor, mas ela também está falando mal de mim. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você não fala mal dos outros. Pastor, mas você ouviu o que ela falou? Você ouviu o que ela está espalhando sobre mim? Mas se você é cheio do Espírito Santo, você não fala. Tem uma frase que você ouve muito de nós. Quando nós falamos, conversamos, quem não pode errar é nós. Pastor, mas está falando mal de você, mas está fazendo isso, quem não pode errar sou eu. E muitas das vezes, nós somos governados pelo nosso instinto, pela nossa vontade. O Evangelho ele é contra o nosso instinto carnal. Se uma pessoa te ofende, o que você tem que fazer? Humanamente falando, é retribuir, fala, cara. Vai lá, devolve o ataque. Se defenda. Faça alguma coisa. Estão falando mal de você. Estão fazendo isso. Faz, se defenda. E o que o Evangelho diz? Se você tomar um tapa na cara, vire o outro lado. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele está usando isso literal, mas isso é a nossa vida. Nós estamos muito afiados hoje em dia. Nós estamos muito avançando, atacando as pessoas. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Então você quer ter o poder de Deus?
não é através de uma oração pelos outros que isso vai se manifestar, mas é através do seu dia a dia. É abrir mão da sua vontade. Ser cheio do Espírito Santo é você ser tomado. Ele continua e ele usa um exemplo aqui. Não se embriagueis com vinho, que isso gera, até ler para vocês, que está aqui, ó. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito de Deus. Mas sejam cheios do Espírito de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, não se embriaguem com vinho. Isso leva à libertinagem. Então, quando eu estava escrevendo esse texto, eu comecei a lembrar do tempo que eu me embriagava. Qual que eram os efeitos que dava? Faz muito tempo, viu, gente? E eu comecei a ver que eu falava, cara, isso me dava coragem. Eu lembro que às vezes bebia e eu falava, cara, agora, mano, vamos aí, vamos beber, vamos fazer isso. Vamos sair daqui para a praia? Não, vamos, busca lá mais as coisas. Mas também dava coragem, dava ousadia, mas também dava lucidez. Eu fazia as coisas que, depois que filmava, eu falava, cara, que loucão, mano. Que sem noção. Por que eu fiz isso? É porque eu estava muito louco. Ele te dá esse senso de fazer coisas. Então tudo isso, ele te dá, e eu comecei a estudar. E eu comecei a ver, segundo um artigo científico de um farmacêutico americano, ele diz que hoje eles estão fazendo um estudo que o álcool, ele é uma substância depressiva. Ele sempre foi. A gente pode ver, a gente pode aprofundar mais. Você vê as músicas onde simboliza o álcool, eles estão linkados mais em sofrimento. Eles estão brincados, como que chama essa que fala? Sofrência. É a sofrência, é um copo de cerveja, é um copo de bebida, e isso gera sofrência, é isso que o álcool ele faz. O álcool ele tem usado para as pessoas sofrerem, beber e ficar ali sofrendo, ouvindo um modão, ouvindo uma música. Mas aí, então nós entendemos que nós não podemos se embriagar com álcool. E é muito falado, e é muito usado isso. Ó, provavelmente você vê um cristão alcoolizado, você vai se escandalizar. Fala, que é isso, cara? Ele não é cristão? Ele não vai na igreja, ele não trabalha no ministério, ele não canta. Isso vai trazer um escândalo para a igreja. Só que nós temos outro ponto. Não se embriagueis com álcool, mas sejam cheios do Espírito Santo. E isso é importante, porque sejam cheios do Espírito Santo é uma ordenância quanto não se embriagar. Nós se escandalizamos de ver alguém embriagado com álcool, mas nós não se escandalizamos de ver pessoas que não são cheias do Espírito Santo. E sobre ser cheio do Espírito Santo, não é uma opção. Pastor, eu posso só ficar aqui e tal, fazer minhas coisinhas e viver uma vida assim? Eu gosto de viver a minha vida do meu jeito, da minha forma, mas eu também gosto de estar no culto, eu gosto de ouvir a mensagem, eu acho uma mensagem legal para a minha vida. Tem como eu viver dessa forma? Não tem como. Ou você vai se embriagar com as coisas desse mundo, ou você vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você viver uma vida que não seja cheia do Espírito Santo. Uma vida que você seja governado por esse Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas se colocam num ponto de ser cheio do Espírito Santo, esse texto, para pular, para gritar, para girar, para rodar. Mas quando a gente vai estudar esse texto, ele não está falando sobre isso, sobre uma manifestação do Espírito Santo. Mas ele está dizendo sobre alguns pontos que a gente vai abordar isso. Primeiro ponto, comunhão. O apóstolo Paulo diz, falando entre vós com salmos, entre vós. Então aqui, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que caminha no poder de Deus, ela fala do Senhor. Um dia a Lawane me ensinou uma frase, que é dela agora, que ela ouviu de alguém, que alguém ouviu de alguém.
Mas ela disse assim, ó, não sentem em mesa onde o cordeiro não é partido. O que é isso, pastor? Não sentem em mesas que o Senhor não é falado, que o Senhor não é compartilhado. Gente, nós já sentamos em mesas que eu falava, cara, eu quero sair daqui, com mesas com pastores. Fala, cara, cadê Jesus? Às vezes sentava em mesas com jovens e as fofocas eram da Virgínia, Zé Felipe. Fala, mas cadê o apóstolo Paulo? Cadê esses caras, Val? Cadê esses caras, Mike? Porque isso mostra uma pessoa que ela fala do que está cheio. Sabe quando você assiste uma série, que você está animado, que você está empolgado, e você começa a contar, fala, mano, você tem que assistir essa série. Cara, você tem que assistir essa série. Kevin, essa série fala isso, igual The Chosen. Eu sempre falo, assistem. Por quê? Porque eu assisti algo que eu fiquei empolgado. E eu falo, cara, compartilha. Mano, eu aprendi isso nessa série. Eu assisti isso e, nossa, essa coisa fala. Mas não dá spoiler, não. Mas você precisa assistir. Ela fala disso e você fica animado e empolgado para contar. O problema é que o evangelho não te empolga tanto quanto o Round 6, quanto as séries. Porque o evangelho não mais te empolga. Porque você não lê mais a palavra de Deus, porque você não busca mais sobre a palavra de Deus, você não busca mais conhecimento, você não ouve mais uma pregação no YouTube, você não ouve mais um podcast que fala do Senhor, você não mais busca um livro que fala do Senhor. Isso revela o seu coração. Porque nós devemos compartilhar um com os outros. Primeiro ponto, né? A pessoa que é do poder, caminha no poder de Deus, ela compartilha com o outro. Ninguém que é cheia do Espírito Santo, ninguém que caminha no poder de Deus, caminha sozinho. Pastor, eu quero me isolar. Pastor, cara, eu fui muito magoado. Eu fui magoado pela igreja. Eu estou triste com a igreja. Eu vou viver minha vida com Deus sozinho. Isso não existe. E isso é uma grande falha nos dias de hoje. Porque hoje a igreja que tem mais crescido são os desigrejados. O que são os desigrejados? Essa igreja gigante. Eu gosto de Jesus, eu gosto de ouvir uns louvores, eu me considero cristão, mas eu não me relaciono com a igreja. Isso é a grande imaturidade. Porque evangelho sem igreja não existe. Evangelho sem igreja não tem como existir. Você precisa estar numa igreja local. Você precisa participar, você precisa ter irmãos, você precisa ter pessoas que passam e não te cumprimentam. Isso faz parte. Você precisa ter pessoas que são novas na fé, que você vai estar numa roda e ele vai falar um palavrão, mas ele se converteu ontem, ele está mudando ainda. Isso faz parte da igreja. Isso faz parte do evangelho. E aí um ensina o outro. Na hora que um falar um palavrão, você fala, opa, desculpa aí, cara, eu estou aprendendo. Não, mas vou melhorar. Na hora que um fala uma coisa, você fala, cara, tá errado, irmão. Na hora que você senta numa mesa, sai fofoca, um precisa falar assim, irmão, o cara não está nem aqui, não vamos falar da vida dele não. A fofoca sempre acaba no ouvido de um sábio. Porque a fofoca ela vai esticando. Como que ela acaba? No ouvido de um sábio. Alguém que fala assim, ó, cara, não quero saber. Não, mas você não está sabendo, está todo mundo sabendo, eu não quero saber. Não faz parte da minha vida, eu não vou ajudar a pessoa, então eu não quero saber. Sempre acaba no ouvido de um sábio. Então isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter o poder de Deus, é ter comunhão, é falar com os irmãos, é compartilhar do Evangelho. Você precisa estar no Enraizados. O que é o Enraizados? É um grupo que a gente colocou online para você compartilhar da palavra de Deus. E o que você tem escolhido é mais a sua vontade. Ah, pastor, estou cansado, sabe? Ah não, de quarta para mim eu faço outras coisas. O que você tem escolhido? A palavra de Deus, isso vai revelar se você é cheio do Espírito Santo. Se você quer compartilhar com o irmão, se você quer falar da palavra de Deus, se você quer compartilhar da palavra de Deus. Continuando, ele vai falar sobre adoração. Cante hinos
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E aí, revela o nosso coração. Eu gostei muito, porque muitas vezes nós cantamos, louvamos, mas não está no nosso coração. Nós cantamos para Ele, por Ele, que nós vamos gastar as nossas vidas, mas cantamos apenas da boca para fora, pastor Leandro, porque o nosso coração nós não conseguimos entregar nem nosso dízimo. Você acha que vai entregar a nossa vida? Nós não conseguimos entregar nem nosso tempo ao Senhor. Você acha que nós vamos entregar a nossa vida? Nós não conseguimos entregar nem um momento. Para você ler um capítulo da Bíblia, vou colocar um capítulo, é de 3 a 5 minutos, você não consegue entregar isso no seu dia. Você acha que você vai entregar a sua vida? Nós precisamos cantar e adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Não com palavras vãs, e depois nós íamos para nossa casa, vemos nossa vida comum, foi legal. Nossa, o culto foi legal. Pô, falou comigo. Ou nós vamos viver uma vida intensa e dedicada ao Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo, para viver o poder de Deus, você precisa adorar ao Senhor de todo o seu coração. Tem coisas que eu adoro e eu ainda não consigo viver. É luta. Mas eu tomo uma decisão. Eu falo, Senhor, eu quero viver isso. Senhor, hoje, eu acho que eu não consigo entregar totalmente a minha vida, precisa de coisas que eu preciso abrir mão. Mas eu quero ver isso, me ajuda. Faça eu viver, eu revelo o meu coração. Mas você precisa não usar uma falsa adoração. Uma adoração que nós adoramos aqui, nós engrandecemos, mas nós saímos deste lugar e a nossa boca só sai coisa errada, só sai fofoca no nosso trabalho. Nós precisamos adorar ao Senhor de uma entrega de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Sabe, igreja, isso tem que ser real na nossa vida. A nossa adoração precisa ser real ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor no nosso dia a dia. Nós precisamos entregar uma adoração real, viva na nossa vida. Se nós adorarmos de todo o nosso coração, o culto totalmente transformado, e ele muda. Se nós não sermos vencidos pelas distrações e pela preguiça, a nossa adoração é transformada. Porque muitas das vezes, o que rouba a nossa adoração são distrações e preguiça. Você chega tão preguiçoso no culto, que você não consegue nem levantar as mãos para adorar o Senhor. Você chega tão distraído, pensando em outras coisas, que você acaba não entregando uma adoração ao Senhor. E eu lembro de quando eu me converti, e eu era muito sazonal. Eu começava a adorar o Senhor através do meu sentimento. Eu era um vitimismo, um mimado diante do Senhor. Então eu chegava num culto, Maico, e se eu não estava bem, se minha semana não foi bem, eu ficava de braços cruzados, e eu ficava ali. E eu ficava ali e tal. Agora, se minha semana foi boa, se eu fui abençoado pelo Senhor, se as coisas andou, eu entregava uma adoração completa. E até que o Senhor passou um tempo de silêncio comigo. Ele não falava, parece que eu ia nos cultos e não sentia. E eu fui para o meu quarto e eu comecei a buscar o Senhor e questionar isso. Falei, Deus, o que é isso? Será que eu fiz algo? E o Senhor começou a me ensinar algo. Ele falou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim, o problema é que você me adora por quem você é. E eu preciso te ensinar você a adorar quem eu sou. Se você chega num culto e porque você está mal, você não adora ao Senhor, você está falando, se adorando a si mesmo. Porque Deus não mudou. Deus nunca muda. Ele é sempre bom. Ele é sempre digno de ser adorado, digno de ser exaltado. O que muda pode ser você. Mas a adoração ao Senhor nunca pode mudar. Independente de como você esteja, adore por quem Ele é. Nós devemos adorar ao Senhor por quem Ele é, porque Ele é digno de adorar, não pelas nossas emoções. Então nós precisamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.
Paulo, ele continua dizendo assim: e sempre dando graças por tudo a Deus. Viver uma vida de gratidão é viver uma vida sendo cheio do Espírito Santo. Ver uma vida de gratidão é ver uma vida sendo governada pelo Senhor. E é muito interessante que eu comecei a estudar sobre esse texto, sobre tudo dando graças ao Senhor. Eu comecei a questionar, eu falei: Senhor, como alguém no meio de um luto consegue dar gratidão ao Senhor? Como no meio de uma dor, no meio de uma perda, a pessoa consegue dar graças ao Senhor? E eu comecei a ouvir um teólogo, muito bom, Hernandes Dias Lopes, aconselho você ouvir ele, muito fiel à palavra de Deus, e ele trouxe um ensinamento muito bom falando sobre isso. Ele estava dizendo que essa gratidão, viver em tudo dar graças, ele está linkado muito na sua confiança ao Senhor. O que quer dizer? Não estou falando para você, cara, eu perdi meu filho, eu vou lá e vou falar assim: obrigado, Senhor. Não é sobre isso. É sobre você entender que na sua dor, você ainda confia no Senhor. Que no meio da sua dor, você consegue adorar ao Senhor. Que no meio de uma dor profunda, no meio dos piores momentos da sua vida, você ainda consegue adorar ao Senhor porque Ele é bom. Está aí o ponto da gratidão. Está aí o ponto de viver uma vida grata, uma vida em confiança ao Senhor, uma vida onde nós podemos confiar plenamente no Senhor e agradecendo ao Senhor. Mesmo que as coisas não estão boas, mesmo que a crise chega, mesmo que a doença chega, eu adoro ao Senhor, entendendo que Ele é bom, entendendo que Ele cuida da nossa casa, que Ele cuida da nossa família. Pastor, eu passo um momento terrível em doença, eu passo um momento terrível no meu casamento. Confia no Senhor, Ele está cuidando. Pastor, meu filho não está nos caminhos do Senhor. Confia no Senhor, Ele está cuidando. E o momento de confiança ao Senhor, ele é muito difícil, porque é um ponto de impotência sua. É um ponto onde você olha para um cenário e você diz assim: eu não sei o que fazer. Eu não consigo fazer nada mediante a esse cenário. Eu só preciso confiar no Senhor. Descansar no Senhor. Confiar que Ele está cuidando de tudo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma dependência do Senhor. Entender que Ele está no controle de tudo. Que Ele sabe o melhor. Devemos confiar plenamente no Senhor. Uma vida grata é uma vida confiante no Senhor. Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando do seu casamento no meio das crises, Ele cuida da sua saúde no meio da doença, Ele cuida. O Senhor, Ele é fiel para cuidar de cada momento da nossa vida. É muito importante porque a vida com Deus, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar. E é muito legal porque ele vai trazendo a continuidade. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele vai trazendo uma continuidade, um cuidado no lar. Mais para frente ele vai dizer como um marido deve se comportar, como uma esposa deve se comportar. Porque a vida no lar reflete se a pessoa é cheia do Espírito Santo. Exemplo, vocês podem olhar para mim e dizer assim: nossa, o pastor Igor prega muito bem. O pastor Igor orou por mim, esse é um homem cheio do Espírito Santo. Nossa, porque o pastor Igor trouxe uma pregação, porque ele orou, ele fez algo. Isso não revela. Quem sabe verdadeiramente se eu sou cheio do Espírito Santo é minha esposa. Se como eu me comporto quando eu fico nervoso em casa. Porque aqui eu não estou nervoso. Mas quando eu me comporto, quando a minha filha vai e derruba tudo no chão e quebra as coisas. Quando ela vai e rasga meu livro, que aí eu fico bravo. Mas como eu me comporto? Eu xingo ela, eu grito. Isso que revela ser cheio do Espírito Santo. A revelação está no lar. Porque aqui eu consigo colocar uma armadura, eu consigo colocar, me comportar de uma forma, mas quando eu estou em casa, é o momento que eu relaxo, então eu tiro essa armadura, e eu estou ali relaxado, eu estou ali desarmado, eu estou ali
pronto para reagir da forma que eu sou. Então, no lar, revela muito se a pessoa é cheia do Espírito Santo. Admire um homem por como ele trata a sua esposa, como ele trata seus filhos. Não quanto que ele prega. Porque a pregação eu posso treinar, eu posso desenvolver. Porque pregar é uma arte, né? A própria falar. Claro que eu não estou colocando a unção, eu estou colocando apenas a arte de ministrar, de falar, a eloquência. Tudo isso é treinável. Mas o caráter ele não é treinável. O caráter ele é transformado. Ele é uma mudança completa. Então um homem cheio do Espírito Santo, ele tem caráter, ele tem integridade. Isso que revela, isso é revelado no lar. Isso é revelado de como você tem se comportado na sua casa. Esposo, como que você tem governado a sua casa? Como que você tem falado? Tem palavras de doçura na sua boca? Ou tem só rispidez? Ou só é grosseria? Marido, como que você tem comportado? Dando murro na parede, gritando? Ou você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Porque se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer cumprir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não dá uma opção, ó, quem quiser aqui viver uma vida e não ser cheio do Espírito Santo, não tem. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você vive uma vida pecaminosa. Para você vencer o pecado, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele começa o ministério sendo batizado. Mateus 3 ali, o final, diz assim: no batismo de Jesus, veio uma voz do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho comprazo, em quem eu tenho prazer. Capítulo 4, versículo seguinte: e Jesus, guiado pelo Espírito Santo, vai para o deserto e passa pelas tentações do deserto. Satanás tenta ele, depois de 40 dias teve fome. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, trazendo, colocando sobre a identidade dele, dizendo assim, ó, cara, 40 dias atrás você ouviu que é filho de Deus, agora será mesmo que você é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, trazendo tentações do corpo dele. Mais um pouco, vai num penhasco, mostra toda a beleza que pode entregar, e diz assim, ó, cara, isso tudo pode ser seu, é só você me adorar. Jesus repreende Satanás novamente, dizendo que só Deus deve ser adorado. Mais um pouco, Satanás leva ele no penhasco e diz, pula daqui, que o Senhor vai colocar os seus anjos para guardar você. E aí ele vai e repreende novamente. O interessante é que ele só conseguiu repreender num ponto. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Toda vez, você quer enfrentar as lutas da sua vida? Você quer enfrentar as crises? Você quer enfrentar as tentações? Vencer os pecados, vencer as lutas? Só sendo guiado pelo Espírito Santo que você consegue. Só sendo guiado pelo Senhor. Jesus, sendo Deus, ele vem aqui na terra como homem. Filipenses vai dizer que não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas se manifestou como homem nessa terra. Ele nos ensinou, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele na sua humanidade, começa o ministério sendo guiado pelo Espírito Santo, indo para o deserto e enfrentando as lutas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos ser guiados. E é muito interessante como o Senhor trabalha isso em nós. É muito interessante como a manifestação e a comunhão do Espírito Santo é manifesta em nossas vidas. Não é algo que passa, não é algo que é resumido numa noite, não é algo que é resumido em um culto. A ação do Espírito Santo é todos os dias em nós.
A ação do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, ele é uma comunhão com ele. É uma decisão de você tomar e sair desse lugar dizendo assim: eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ser tomado por ele. Quem governa a minha vida agora é o Senhor. Quem governa a minha vida é ele. Eu não vou tomar mais ações governadas por mim. Eu vou tomar ações governadas por ele. E isso vai começar a te trazer intimidade com ele. Uma decisão que você diz: eu vou ser governado por ele. Porque os lugares que você vai começar a falar com ele. Os trabalhos que você vai escolher, sociedade, aonde você vai, com quem você vai se relacionar, com qual amizade você vai fazer, você vai começar a perguntar para ele. Mas cuidado, porque o Senhor também vai começar a tirar pessoas, vai tirar coisas, vai tirar lugares da sua vida. Porque você se colocou em lugares, você se colocou em pessoas, sem perguntar para ele, sem questionar ele. Porque nós oramos: Senhor, livre do mal, Senhor, cuida da nossa vida. Tem coisas que ele consegue enxergar que você não consegue. Se você sair daqui com uma decisão: eu quero ser governado pelo Espírito Santo, eu quero que o Senhor governe a minha vida, se prepare para viver algo sobrenatural da parte de Deus. Se prepare para viver sinais e maravilhas da parte de Deus. Queria que vocês se colocassem de pé. O Espírito Santo, ele consegue nos dar presentes na caminhada. Através do Espírito Santo que nós temos dons espirituais. Queria poder ter mais tempo para falar apenas sobre dons espirituais, sobre como isso tem se perdido, a busca sobre dons espirituais. Eu sento em algumas rodas e eu pergunto: qual que é o dom que você tem buscado? As pessoas não buscam mais. Qual que é o dom que você tem buscado? Isso é uma pergunta que você deve se fazer: qual que é o dom que você tem buscado ao Senhor? Porque se você decidir ser governado pelo Espírito Santo, se prepare para viver sinais e maravilhas. Se prepare para quando você está no hospital, o Senhor começar a falar com você: ore por essa pessoa, ore por essa, ore por essa. E as pessoas começarem a sair dali curadas. Quem é governado pelo Espírito Santo começa a derramar o céu nessa terra. Cuidado, quando você estiver no shopping, o Senhor vai falar assim: volte para aquela loja e fale isso, isso, isso. Você vai voltar e começar a falar assim: ó, eu estou aprendendo a ouvir a voz do Senhor, mas eu senti isso, faz sentido? Você vai começar a ver lágrimas dessa pessoa. Você vai começar essa pessoa a chorar e falar assim: cara, eu estava orando. Se prepare, se você quiser ser governado pelo Espírito Santo, você vai começar a sair e o Senhor vai começar a falar assim: sabe esse dinheiro que está na sua conta? Entrega para essa pessoa. E a pessoa vai falar assim: eu estava orando, só precisava disso para pagar meu aluguel, eu estava desesperado. Você vai começar a ver sinais e maravilhas. Você vai começar a entender que você não é desse mundo. Aqueles que são espirituais são governados pelo Espírito. Aqueles que são espirituais são como o vento, um dia está aqui, outro dia está ali. Mas você precisa sair daqui com uma decisão: eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero que seja uma decisão racional, eu quero que seja uma decisão, porque vai te custar muito. Porque muitas das vezes, quando nós trabalhamos no Espírito Santo, nós trabalhamos muito nas nossas emoções, nas nossas lágrimas, e eu quis trazer essa temática: o poder de